saudar todos os companheiros, companheiras, a todo mundo presente aqui nesse evento hoje. Saudar especialmente ao ProRur, né, esse importante grupo de estudos, saudar os estudos que foram realizados, né, nesse último período de tamanha importância. Né. Em particular, agradecer ao professor pelo convite, por estar aqui, né, por estar promovendo esse projeto aqui na UFSC. Saudar a fala dos companheiros anteriores, né, que destacaram, né, deixou muito claro, né, todos os pontos mais importantes daqueles textos e documentos estudados, em particular, né, o papel tanto que a União Soviética quanto os demais países no contexto mundial pós-Segunda Guerra, né, pós-Grande Guerra Patriótica, exerceram no planeta. E, bom, para iniciar a minha fala, só para recomendar aos companheiros, eu escrevi em 2022 um livro sobre a história da União Soviética, Paz, Pão e Terra, a história dos países soviéticos. Pretendo estar republicando ele no começo do ano que vem. Então, tudo que eu vou estar falando aqui, todas as fontes estão nesse livro aqui, caso os companheiros queiram conhecer posteriormente esse trabalho. Então, para iniciar, né, todos os companheiros que falaram anteriormente trataram sobre as políticas pós-Segunda Guerra e, particularmente, as relações ali que se deram com os Estados Unidos, com os países imperialistas, com as democracias populares e assim por diante. Eu gostaria de voltar alguns anos antes e tratar um pouco como que se desenvolveram as políticas soviéticas, tanto internas, mas principalmente as políticas internacionais, né, o fio condutor entre elas, como elas foram, qual foi a dinâmica delas no decorrer do tempo, e demonstrando exatamente, né, o porquê que a União Soviética chegou, após a Segunda Guerra Mundial, no estado em que os companheiros descreveram antes. Né, como que saiu de um país ilhado, isolado, completamente cerceado e cercado por todo o resto do planeta, e basicamente conformou um novo bloco internacional, político, militar, ideológico e assim por diante. Então eu vou tratar um pouco isso desses anos anteriores, para que a gente chegue então nesse pós-Segunda Guerra com essa concepção bem definida. Um último adendo que eu gostaria de deixar antes de começar, né, é que eu não identifico particularmente, eu não identifico que as políticas da União Soviética pós anos 60 principalmente sejam equivalentes às políticas desenvolvidas em décadas anteriores, porque na minha concepção me parece que a União Soviética mesmo começou a se desenvolver como um país imperialista por si mesmo, né? Como a invasão da Tchecoslováquia e do Afeganistão acabam até por demonstrar, mas apenas um detalhe, né? Por isso que eu vou estar me limitando a comentar as políticas que chegaram ali nos anos 40 e anos 50, para que a gente entenda como que isso funcionou. Então, em primeiro lugar, resgatar um pouco da fala que o companheiro trouxe, né, o fato que foi a Guerra Civil Russa, né, que a gente tem que entender isso para entender como que a União Soviética se desenvolve nos próximos anos. A Guerra Civil Russa foi um evento absolutamente traumático, né, resultado absoluto da Primeira Guerra Imperialista, no qual 14 países invadem um único país. Né, e um único país que estava numa situação que mal havia um Estado Nacional constituído, que era a Rússia e os países que integravam o antigo Império Russo. Né? Era um país que estava dividido entre forças do Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, forças que controlavam outros territórios após terem sido despojados do poder, que compunham desde leques de monarquistas e defensores do antigo czar, desde até grupos socialistas revolucionários, entre aspas, anarquistas e assim por diante, mas que se opunham à política bolchevique, né, a política de Lenin e do Partido Bolchevique da Rússia, na época, posteriormente da União Soviética. E, particularmente, esses grupos que eram opostos aos bolcheviques, eles vão ser aparados por 14 países. Né, 14 países, dentre os quais Estados Unidos, França, Inglaterra, né, e inúmeros outros países que vão se juntar nessa intervenção, nessa invasão, que, salvo engano, de acordo com os dados mais conservadores, teve ali entre 5 milhões e 9 milhões de mortos. Foi um conflito violentíssimo e absolutamente traumático para todo o território do antigo Império Russo, né, particularmente para a Rússia. E por que isso aconteceu? Né? Como que isso aconteceu? Aqui é importante a gente entender como que surge uma guerra imperialista, os motivos que a levam a ela e por que isso aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial Imperialista. Né? Desde que surge o imperialismo no planeta, particularmente na segunda metade do século XIX, começam-se a expansão e a exportação de capitais, tanto a exportação econômica quanto a exportação política, de grandes potências ao redor do planeta e a conformação de grupos chamados à época como semicoloniais ou coloniais, quando se dava
numa intervenção direta. E o que ocorre é que o mundo é limitado. Existe um número limitado de países que podem dominar e que podem ser dominados. E quando o mundo se divide, né, e particularmente na segunda metade, através da ação de Otto von Bismarck, né, o primeiro-ministro alemão, quando o mundo é dividido e repartido, começam-se os conflitos para quem vai pegar a maior fatia, quem vai pegar o maior pedaço, e, portanto, começam a decidir quem que vai controlar a maior parte dessas colônias e semicolônias. E, ao fim e ao cabo, sendo o imperialismo uma reação em toda a linha, isso leva a guerras. E foi exatamente isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial imperialista, no qual a Alemanha, particularmente, mais deficitária, então, como os companheiros falaram, né, mais pobres, né, um desenvolvimento desigual dentro do imperialismo, ela passa a ter menos colônias e menos capitais para se exportar, começa a apresentar crises por conta disso, né, e para solucionar essas crises, se desencadeia, então, a Guerra Mundial Imperialista, entre, né, determinado núcleo de países imperialistas e de outros que estavam na disputa por novos territórios. Qual foi o resultado da Primeira Guerra Imperialista? O enfraquecimento da maior parte dos países imperialistas da época, né? Então, basicamente, toda a Europa Ocidental e Oriental também ficou absolutamente destruída. O fim de impérios inteiros, então o fim do Império Turco-Otomano, que era secular no tempo de... existia há muitos séculos. O fim do Império Russo, né, que cai particularmente com a Revolução de Fevereiro. E, ao mesmo tempo, a afirmação dos Estados Unidos enquanto uma nova potência imperialista, pois exportava, né, todos os seus bens. Os Estados Unidos não chegou a entregar a maior parte da Primeira Guerra e passou a atuar na reestruturação da Europa, né? Então os Estados Unidos começam a exportar grande parte de suas mercadorias, suas commodities, e passa a converter-se então como um país imperialista, certo? Só que teve, como eu já mencionei antes, um fato novo aí, que foi a primeira revolução, no caso, a primeira revolução abertamente dirigida pelo proletariado na história, né, para além de todas as revoluções anteriores, revoluções francesas, Primavera dos Povos e assim por diante, mas a primeira revolução dirigida pelo proletariado que tomou o poder em todo o país, né, em todo o país dirigido por uma ideologia, né, pelo marxismo, propriamente. E isso causou um grande pânico internacional, porque até então o movimento operário, né, que surge a partir da exploração da classe operária no século XIX, né, que surge com todas as revoluções burguesas que se consolidam e o surgimento do capitalismo, surgiu um fato novo, que era que agora os trabalhadores poderiam de fato chegar ao poder. Não era mais um movimento marginal que fazia manifestações, greves e assim por diante. Não, tomava o poder, basicamente amparado no que na época era o marxismo-leninismo, tomando o nome do chefe da Revolução de Outubro, né, Lenin. E por isso que surge esse medo visceral, mesmo com esses países todos destruídos, mandaram exércitos para tentar destruir a nascente República Soviética. É disso que surge essa intervenção, e é extremamente importante que a gente entenda isso para que a gente entenda no que contexto que vai se desencadear a Segunda Guerra Mundial. Então passa-se a Segunda Guerra, passa-se a Guerra Civil Russa, no qual o Exército Vermelho triunfa sobre os demais, né? Então expulsa-se os exércitos imperialistas, expulsa-se todos os países que estavam invadindo a Rússia e se consolida pela primeira vez no planeta uma ditadura do proletariado, né? Um governo dirigido pelo proletariado na Terra. Durante todos os anos 20, inúmeros embargos, sanções e todas as formas de estrangulamento econômico da Rússia vão ser tomados também pelos países imperialistas, como, por exemplo, o embargo de ouro, né, que impedia que a União Soviética, que era um grande produtor de ouro na época, importasse produtos de fora, produtos industriais, com ouro, não, só podia importar com grãos, o que, por sua vez, era um pouco complicado, porque na época as colheitas soviéticas eram muito fracas, eram muito baixas, né? Isso trouxe grandes problemas econômicos para a União Soviética. E, ao mesmo tempo, conforme os países derrotados na Primeira Guerra vão se reestruturando, volta a se ter o sentimento de revanchismo com a Primeira Guerra Mundial. Onde é que eu quero chegar? Chegamos no início de 1930, no início da década de 30, deixa de se estabelecer uma única questão de estrangulamentos econômicos. Deixa-se de ser puramente acordos e sanções comerciais. E começa a remilitarizar todo o planeta, né? O mundo começa a ser militarizado novamente. Particularmente, né, o fascismo ele surge inicialmente no Japão, né? Pouco se fala disso, mas ele surge no Japão.
E em 1900, no caso, dentro do Estado, né, como cabeça do Estado surge no Japão, e em 1931 o Japão ocupa a Manchúria, que era a parte norte da China, estando às beiras da fronteira com a União Soviética. A gente está em 1931. Em 1933, o Hitler chega ao poder na Alemanha e nos anos 20, Mussolini já tinha feito sua marcha sobre Roma e tomado o poder na Itália. Então a gente está vendo aqui o surgimento do movimento fascista, que surge nessas estribeiras aí após, no início da recuperação econômica, na luta pela recuperação econômica das potências que foram destruídas na Primeira Guerra Mundial. O Partido Bolchevique, particularmente Stalin, já falava em 1929 que ele fala nos seguintes termos: nós estamos 50 a 100 anos atrasados em relação aos outros países capitalistas. Ou nós superamos essa diferença em 10 anos, ou eles vão nos devorar, vão nos destruir em uma nova guerra. Ele falava isso em 1929. Em 1933, como eu falei, começa o nazismo chega ao poder na Alemanha, e em 1934 Stalin fala novamente: nós temos que criar uma frente única antifascista, porque se não criarmos e se não combatermos isso, irá levar a uma nova guerra imperialista que estava se encaminhando. Né? E coloca que a União Soviética estaria disposta a fazer acordos com qualquer outros países na luta por pacificar a Europa e impedir o avanço do nazismo, impedir o avanço do fascismo. E o que eu vou falar agora, com base nisso que eu trouxe, é tratar sobre as políticas que a União Soviética foi trazendo nesses anos 30 e como que ela chega na Grande Guerra Patriótica e por quais motivos que a guerra se desenrolou dessa forma, baseada nessas políticas. Né? E fazendo mais um adendo do porquê que eu vou entrar nisso, é muito comum, particularmente nos estudos internacionais, fazer um tratamento, digamos assim, da geopolítica como algo sem interesses de classe, como algo unicamente relacionado a interesses de estados nacionais. Por que eu digo isso? Porque a política soviética agora ela não vai se limitar às políticas do Estado soviético com os outros países do mundo, mas principalmente vai se dar não de Estado, mas de Estado maior, de partido com outros partidos, através da Internacional Comunista, do Partido Comunista Mundial, do Partido Comunista Mundial, que era a organização que unia todos os partidos comunistas do planeta. E toda a luta pela Frente Única Antifascista vai se desenrolar tanto através da Internacional Comunista, quanto através das relações diplomáticas do Estado Soviético. Vamos começar então pela Internacional Comunista. Em 1934, Stalin destaca a necessidade de se ter uma Frente Única Antifascista e ela é formalizada, definida em 1935 no 7º Congresso da Internacional Comunista, né, dessa organização que reunia todos esses partidos ao redor do mundo, todos esses partidos operários e comunistas ao redor do mundo. Nessa política se colocava muito claramente a necessidade de unir toda a classe operária, de unir todas as pessoas progressistas que tinham interesse em combater o fascismo na luta contra o fascismo, mesmo que tivessem ideologias e políticas diferentes, por exemplo, da União Soviética. Isso era uma política que devia se expressar na criação de frentes populares em todo o planeta, em todos os países que fosse possível, para que se combatesse os movimentos fascistas e nazistas que estavam se desenvolvendo, certo? Então disso, né, principalmente através do búlgaro Dimitrov, né, que era o secretário da IC, era o secretário da Internacional Comunista, vai se estabelecer essas frentes únicas, essas políticas, né, combatendo a noção e mantendo a independência da classe operária, mantendo os partidos comunistas desenvolvendo em luta para chegar ao socialismo, né, não abandonando essas lutas, mas entendendo que essa luta era parte integrante, aliás, a luta contra o fascismo era parte integrante dessas lutas. Agora, isso já nessa segunda metade dos anos 30, vai se expressar de uma forma muito clara, vai ficar muito latente isso, quando ocorreu a Guerra Civil Espanhola. Eu vou escrever um pouco melhor sobre a Guerra Civil Espanhola depois, mas o fato é que através da Guerra Civil Espanhola, pôde a Internacional Comunista, pôde os partidos comunistas mundiais criarem brigadas internacionais de mais de 40 mil voluntários para ir combater o fascismo na Espanha. Né? A criação de frentes populares por todo o planeta, né? Inclusive influenciando grandemente o Levante Popular Armado de 1935 aqui no Brasil, que também buscou ser uma expressão de frente única antifascista, né? De direção da frente única, e particularmente nessa questão da Guerra Civil Espanhola. Agora, vamos segurar um pouco essa questão e vamos passar para a diplomacia soviética. Comparada à necessidade de se estabelecer frentes populares com todos o campo progressista para combater o nazismo e o fascismo, a diplomacia soviética, durante todos os anos 30, vai buscar criar uma frente antifascista com os outros países imperialistas.
e com os outros países capitalistas, sem exigir nada de igualdade ideológica assim por diante. Era um genuíno interesse em combater o fascismo na raiz, né? Em 1935 ainda, a União Soviética propõe, particularmente a Europa, para que se fizesse um regime um sistema de segurança geral na Europa e que impedisse, né, o florescimento desses militarismos. A França faz alguns acordos, mas afirma: se a União Soviética for agredida, nós não vamos fazer nada, não vamos intervir, certo? Em 1935 também é quando a Itália fascista invade o norte da Etiópia, na região de Abissínia, voltando a disputar aquelas antigas colônias e semicolônias, né, que já haviam sido perdidas na Primeira Guerra Imperialista. Em 1936, Alemanha, Alemanha e Japão, e posteriormente Itália, vão firmar o Pacto Anti-Comintern. Comintern era outro nome para a Internacional Comunista. Era basicamente um pacto que se propunha a destruir a Internacional Comunista e a dizimar todos os partidos comunistas no planeta, acabar com o período do bolchevismo judaico, como o nosso companheiro tinha descrito, né, da relação do judeu internacional com o bolchevismo e o comunismo. Foi o pacto que Hitler, Mussolini e Hirohito firmaram em 1936. Em 1936 ainda, antes desse período, ocorre a Guerra Civil Espanhola. E o que foi a Guerra Civil Espanhola na prática? Houve as eleições na Espanha e ganhou um partido, entre aspas, socialistas. Era um partido social-democrata, salvo engano era ligado às organizações internacionais da social-democracia, que era oposta, inclusive, ao bolchevismo. E imediatamente que ganham as eleições, inicia um processo de golpe de Estado no país, dirigido por uma figura chamada General Franco, certo? Amplamente apoiado, quando eu falo apoiado, eu digo financiado e com auxílio militar direto, ou seja, permitindo intervenção estrangeira no seu país, vão se ter a intervenção direta da Itália e da Alemanha nazista, né? Ou seja, era um exército, parte do exército espanhol, que, diretamente apoiado por Hitler, estava combatendo um novo governo que se estabelecia. É nesse contexto que eu havia afirmado que a Internacional Comunista manda mais de 40 mil brigadistas para lá. Não só isso, a União Soviética, através de seus diplomatas, trata uma ampla luta para intervir e acabar com esse problema na Espanha, impedir que o exército de Franco tomasse. Todos os países europeus, com exceção da própria União Soviética, lavaram as mãos e tomaram a política de apaziguamento. Não vamos interferir, não vamos nos alinhar a nenhum dos lados. A União Soviética manda armas, manda apoio logístico, manda apoio militar, manda tudo que foi possível, mas, salvo engano agora 37 ou 38, o general Franco consegue dizimar as últimas tropas republicanas, aí toma o poder na Espanha, né? Não sem antes, né, o próprio Hitler utilizar sua Blitzkrieg, que era sua guerra genocida, que destruía toda a população local, como ficou registrado, por exemplo, nos quadros de Pablo Picasso, na Guernica, por exemplo. Em 1938, Hitler começa a posicionar suas tropas perto da Tchecoslováquia. A União Soviética propõe: nós vamos colocar 300 mil soldados efetivos e reservistas na borda com a Tchecoslováquia, e se a Alemanha invadir, nós vamos expulsar ela da Tchecoslováquia. Propôs isso para a França, propôs isso para a Inglaterra, propôs isso para a própria Tchecoslováquia. O que aconteceu? Inglaterra e França foram para Munique, firmaram um tratado e entregaram a Tchecoslováquia para a Alemanha. Entregaram a região dos Sudetos, particularmente. A União Soviética fez uma última proposta para a Tchecoslováquia, se queria que intervisse caso a Alemanha invadisse, e eles não aceitaram. Resultado, logo em seguida, a Tchecoslováquia foi dominada pela Alemanha nazista. Vejam que a guerra só vai começar no ano seguinte. Mas o que isso demonstra é que durante todo esse período, e isso é revelado por conversas entre espiões, por relatórios de governos, todos os países ocidentais, Inglaterra, França particularmente, estavam empurrando a Alemanha nazista para atacar a União Soviética. Rejeitavam os acordos com a União Soviética para fazer a frente antifascista e jogavam a Alemanha nazista, inclusive colocando. Churchill colocava, o companheiro não chegou a falar sobre o Churchill, mas o Churchill falava no final dos anos 20 que o Mussolini era um gênio político que havia acabado com o socialismo na Itália, certo? E também tinha ótimos elogios a Hitler, né? Colocando-o de forma bastante positiva, antes do desenrolar da Segunda Guerra. Então vejam, né, que esse era o grande plano das potências imperialistas, que na verdade era só uma repetição do que eles já haviam feito na Guerra Civil, que era justamente acabar com o país dos soviéticos, acabar com a União Soviética, impedindo, né, como o companheiro também tinha falado, o florescimento das revoluções proletárias pelo planeta, porque um país socialista influencia os outros. E na época a população soviética, salvo engano, representava cerca de 1/6 do planeta. Nisso, né, chegamos em 1939,
Um último acordo tenta ser forjado com a Alemanha nazista, com Inglaterra e França, não é aceito, né, novamente não é aceito, e Hitler posicionava suas tropas perto da Polônia. E aí, Stalin e a direção soviética pensou, vai acontecer um novo Tratado de Munique, eles não vão aceitar nossos acordos e Hitler vai tomar toda a Polônia. Nisso, poucos dias depois, Hitler propõe à União Soviética um acordo de não agressão, no qual traçava uma linha de que o exército alemão não iria passar, particularmente ali na Polônia. A União Soviética aceita esse acordo, ambos ocupam metade da Polônia, a União Soviética pega a parte oriental e a Alemanha nazista pega a parte ocidental, e isso é marcado o início da Segunda Guerra Mundial, né, quando ele de fato... Por que Hitler fez isso? Né? A gente deve se esquecer, eles estavam querendo empurrar o Hitler para a União Soviética, mas a grande rixa de Hitler, não só contra o comunismo, era também contra a Inglaterra e França, que destruíram a Alemanha na Primeira Guerra, e agora ele queria vingança. Inicia-se a guerra no campo ocidental, que carrega as características da Primeira Guerra Imperialista, então uma guerra entre potências imperialistas para dividirem os seus mercados, né? E nesse período começa-se a preparação efetiva da União Soviética para a Segunda Guerra, porque eles já sabiam, Stalin já falava antes do acordo que ia ter uma nova guerra imperialista. E não só isso, ele falava que todas as potências iam ser enfraquecidas e que isso representaria posteriormente, né, uma expansão das evoluções pelo planeta. Isso ele falava em 1939. Com isso, né, então começa essa preparação. De acordo com o Marechal Zhukov, que foi um dos maiores marechais, dos maiores militares de direções da Segunda Guerra Mundial, na verdade Stalin estava preparando a guerra desde 28, né, como eu já falei lá, dos 50 a 100 anos para superarmos em 10 anos as potências imperialistas e os projetos de industrialização da União Soviética. Já lá estavam sendo criadas as grandes fábricas militares da União Soviética para a produção de arsenal militar, né? Inclusive às expensas de bens de consumo para a população. Volta-se toda essa preparação durante todos os anos 40 e 41, né, antes do início da Operação Barbarossa. Os grandes generais soviéticos, marechais e Stalin e o Politburo da União Soviética discutem e se preparam efetivamente para o conflito, aumentando a produção industrial em larga escala, aumentando a produção bélica, a produção militar, para se preparar de fato. E chegou o grande dia, né? Chegou o dia, particularmente, não lembro se agora se foi junho ou julho, né, de 41, que a Alemanha nazista invade a União Soviética com a Operação Barbarossa. Eles não estavam conseguindo vencer a guerra na Inglaterra, né, particularmente pela Real Marinha Britânica, né, que era na época, até hoje, a maior marinha do mundo, né, que não permitia que os navios alemães desembarcassem nas costas britânicas, então invade a União Soviética. E todos os relatórios internacionais da época, como eu falei, né, eles jogaram a Alemanha para a União Soviética. Todos achavam que ia ser um passeio no parque. Falavam que a União Soviética, alguns relatórios falavam que ia cair em 3 meses o governo em Moscou. Outros relatórios, salvo engano, os ingleses falavam 3 semanas. Né? E, basicamente, né, iria estar cumprindo o objetivo desses países de destruir o país soviético. E aqui eu abro, né, peço uma permissão ao professor para ler um trecho aqui do meu livro, que são citações do Diário de Goebbels, sobre a campanha inicial contra a União Soviética ainda no ano de 41, que eu acho que é bastante pedagógica para a gente entender o que aconteceu. Goebbels, né, o grande chefe e ministro da propaganda nazista, número 2, salvo engano, do governo nazista de Hitler. 23 de junho, no início da campanha. Sem dúvida, o mais poderoso exército alemão que a história jamais conheceu. Estamos diante de uma marcha triunfal sem precedentes. Considera a força militar dos russos muito baixa, ainda mais baixa do que o Führer a considera. 2 de julho. Em geral, se combate muito dura e obstinadamente. Não se pode de modo algum falar em passeio. O regime vermelho mobilizou o povo. 24 de julho. Não podemos nutrir nenhuma dúvida sobre o fato de que o regime bolchevique, que existe há quase um quarto de século, deixou profundos traços nos povos da União Soviética. Seria, portanto, justo pôr em evidência, com grande clareza, diante do povo alemão, a dureza da luta que se trava no leste. É preciso dizer à nação que esta operação é muito difícil, mas que podemos superá-la e que a superaremos. 1º de agosto. No quartel-general do Führer, abertamente se admite também que se errou um pouco na avaliação da força militar soviética. Os bolcheviques revelam uma resistência maior do que a supunhamos. Sobretudo, os meios materiais à sua disposição são maiores do que pensávamos. 19 de agosto. O Führer está interiormente muito irritado consigo mesmo, pelo fato de ter se deixado enganar a tal ponto sobre o potencial dos bolcheviques pelos relatórios dos agentes
alemães enviados vindos da União Soviética. Sobretudo, a sua subestimação dos carros de combate e da aviação do inimigo criou-nos muitos problemas. Ele sofreu muito por isso. Trata-se de uma crise grave. Posta em comparação, as campanhas conduzidas até agora eram como passeios. No que diz respeito ao Oeste, o Führer não tem motivo de preocupação. Com o rigor e com a objetividade nossas de alemães, sempre supervalorizamos o inimigo, com exceção, neste caso, dos bolcheviques. 16 de setembro. Calculamos o potencial dos bolcheviques de modo totalmente errado. Então vejam aqui, né, a justeza da linha que se efetivou na União Soviética em todos esses anos, particularmente das relações diplomáticas e as políticas internas para se preparar a isso, para que pudesse conter a invasão e a ameaça nazista que já se sabia que ia ocorrer em algum momento, em uma hora ou outra, certo? Não à toa, né, ao final da Segunda Guerra, não vou me detalhar muito aqui, mas particularmente, né, tanto a derrota nas portas de Moscou, que os nazistas chegaram a quase invadir Moscou, e posteriormente sua retirada para Stalingrado, uma das maiores batalhas da história, que foi a Batalha de Stalingrado, de acordo com alguns historiadores, 90% das forças do exército alemão foram destruídas pelo Exército Vermelho, foram contidas pelo Exército Vermelho, né? Ao ponto depois de marchar, libertando todo o resto da Europa, chegando a Berlim, concluindo a frase de Dimitrov, né? Dimitrov havia sido processado no tribunal nazista, lá em 1933, né? Acusado de botar fogo no Reichstag. Né? Ele venceu o tribunal e ao sair do tribunal ele falou: nós voltaremos para a Alemanha, mas ela estará soviética. E voltaram de fato, né? Com a tomada de Berlim, em 1945, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, retomam Berlim, né? E instalam ali, de fato, o fim do regime nazista, levando Hitler ao suicídio. Isso em termos, né, de toda a atuação do partido e do Estado soviético a nível de política interna e externa. E sobre a internacional, né, que eu havia comentado anteriormente. A grande atuação da Internacional Comunista, através da Frente Única Antifascista, permitiu, com toda a força, a mobilização de inúmeros movimentos guerrilheiros, que ficaram conhecidos como partisãs, né, por toda a Europa Oriental e por toda a Europa Ocidental, para conter, para travar lutas e guerra contra o fascismo e o nazismo. O chamado de Stalin, o chamado de Dimitrov por consolidar as frentes populares teve reverberação e consolidaram-se em todos os países, né? E com destaque aqui tanto a Iugoslávia, a Albânia, na própria Itália se estabeleceu isso, grandes grupos, né, de combate armado contra o nazismo, que se estabeleceram através da política da Internacional Comunista. Tendo, como eu falei, a concepção, né, de compreender a luta antifascista como uma luta pelo socialismo, né, de levar a luta pela tomada de poder contra também a burguesia, contra toda a classe exploradora. E eu cito aqui o caso da China, porque foi o mais evidente, né, o mais brilhante em todos esses. Né? O Partido Comunista da China, né, que estava em guerra, ele tinha, após o massacre de Nanquim, que foi um massacre das forças nacionalistas chinesas contra os comunistas, ele foi reduzido a 10% de seus militantes, isso em 1927. Durante 10 anos, através da liderança da direção de Mao Tse-tung, foi-se preparado um grande exército vermelho na China, um grande exército armado, para combater a invasão japonesa. Né? Eu havia afirmado que o Japão invadiu o norte da China, mas posteriormente invadiu a China inteira, em 37 e 38. E através da Frente Única Antifascista, inclusive da composição com os nacionalistas, se estabelece uma grande guerra civil anti-japonesa na China, que foi expulsando pouco a pouco todos aqueles grupos reacionários que estavam invadindo a China, certo? Que teve 3 etapas, né, na qual os nacionalistas passaram a quebrar. Primeiro, os nacionalistas comunistas lutaram juntos contra o Japão. Posteriormente, os nacionalistas passam a trair o Partido Comunista, só que para de combater o Japão, e o Partido Comunista da China, que sempre continuou combatendo, termina a terceira etapa, a terceira fase, que foi em 43, com um amplo exército mobilizado completamente, com grande capacidade para expulsar de fato o Japão, ao passo que os nacionalistas reacionários, que não estavam mais combatendo, se deslocavam para as florestas e não combatiam mais, certo? E foi justamente através, claro, da China, que foi o caso mais emblemático, mas é através disso, né, que vai se expandir por todo o planeta, após a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, as grandes democracias populares, a nova democracia na China e novos países socialistas que vão surgir. Porque surgiram desses grupos que lutaram contra os nazistas e fascistas na Segunda Guerra. Bulgária, Albânia, todos aqueles da Europa Oriental, particularmente, vão se constituir dessa forma. Então vocês vejam, né, o que eu queria dizer com tudo isso. Como a política soviética no pós-guerra, particularmente a defesa do internacionalismo proletário, a defesa da paz, da contenção da guerra imperialista e a defesa da promoção
né, tanto de novas democracias populares, da formação de novas frentes populares e a consolidação do socialismo em todo o planeta, foi um grande contínuo que se desenvolve desde a Guerra Civil Russa, desde que os bolcheviques chegaram ao poder, né? E que de fato se expressa posteriormente na política da paz. Eu cito um caso aqui, que eu acho que é bastante interessante, que é relacionado ao que se fazer com a Alemanha. Porque a Alemanha, a União Soviética propôs, a Alemanha não pode ficar dividida. Se a gente dividir a Alemanha, vai surgir o nazismo de novo, porque vai separar os povos. A gente tem que manter a Alemanha unida, desmilitarizada, pacificada, sem mais exércitos. Ela tem que arcar com os custos da guerra que ela causou. O que os Estados Unidos e as potências imperialistas fizeram, eles ocuparam a parte ocidental, declararam a República Federal Alemã e se ausentaram dos acordos que estavam sendo feitos. E aí surge a República Democrática da Alemanha, que posteriormente, né, se divide lá após a morte de Stalin, né, e os outros rumos que tomam a União Soviética. Surge o Muro de Berlim, surge toda essa coisa horrorosa de divisão dos povos, né, que inicialmente era para ser unificado na Alemanha. Né? Então é só um exemplo, né, para a gente compreender de fato o caráter dessa política soviética, o que ela representou e o grande fruto que ela trouxe para a humanidade, que foi a derrota da besta nazifascista. Certo? A gente não pode perder isso em mente. Tanto através da Frente Única Antifascista da Internacional Comunista, quanto através da preparação pela guerra, dos acordos feitos com a Inglaterra e França, tudo na tentativa de conter a Alemanha nazista, serviram justamente para varrer da face da terra a Alemanha, né, e como afirmou o Vassiliev, acho que é o criador da K-47, né, o Kalashnikov, exatamente. Ele falou, nós derrotamos os nazistas, e a Europa nunca vai nos perdoar por isso. Certo? Foi para isso que surge a OTAN e todas essas organizações internacionais imperialistas posteriormente. Então, peço desculpas por ser um pouco do tema, não tratei sobre a política no pós-guerra, mas como os companheiros já trataram brilhantemente sobre ela, eu queria mostrar um pouco dos desenvolvimentos que veio antes, né, e o que chegou no final da Segunda Guerra Mundial, através da Internacional Comunista, através da União Soviética, de Stalin, para acabar com o nazifascismo e a expansão da Revolução Planetária Mundial agora por 1/3 do planeta, né, com a vitória do socialismo na China, com a Revolução Chinesa, que permitiram, né, que 1/3 do planeta passasse a possuir repúblicas socialistas. Então, era isso.